E se o objeto que acabou de entrar no nosso sistema solar não fosse natural? E se ele viesse exatamente da mesma região do céu, de onde recebemos o sinal mais misterioso da história da humanidade? Em setembro de 2024, o James Webb Space Telescope detectou algo que não deveria estar aqui. Algo vindo do espaço interestelar. Algo que deixou uma trilha de gás que desafia toda a física que conhecemos. E quanto mais olhamos, mais perturbador fica. 3I Atlas. Esse é o nome oficial. O terceiro objeto interestelar confirmado a cruzar nosso sistema solar. Foi detectado inicialmente pelo sistema Atlas, no Havaí, em 12 de setembro de 2024, como um ponto de luz atravessando o céu a uma velocidade absurda, 89 km por segundo. Para você ter ideia, isso é 320 mil km por hora. Rápido o suficiente para dar a volta na Terra em menos de 2 minutos. Objetos interestelares não são exatamente novos. Tivemos Oumuamua em 2017, Borisov em 2019, mas 3I Atlas é diferente. Ele não está apenas passando, ele está desacelerando. E a trajetória aponta para uma origem que fez todo astrônomo do planeta parar o que estava fazendo e olhar de novo. Porque 3I Atlas vem da constelação de Sagitário. A mesma região, quase a mesma coordenada exata, de onde em 1977 recebemos o sinal WOW, o único sinal de rádio que até hoje ninguém conseguiu explicar. Antes de mergulharmos mais fundo, se você quer descobrir o que o James Webb encontrou na trilha desse objeto, deixa o like e ativa o sino, porque essa história vai te fazer questionar tudo o que sabemos sobre o que está lá fora. Mas o que veio depois da descoberta inicial, ninguém estava preparado. A primeira coisa estranha não foi a velocidade. Era esperado que um objeto interestelar viesse rápido. O que não era esperado era a mudança de velocidade. Quando Atlas detectou 3I Atlas pela primeira vez, ele estava a 89 km/s. 2 semanas depois, observações do telescópio Gemini South, no Chile, mostraram 84 km/s. Ele estava desacelerando, 5 km por segundo mais lento, em apenas 14 dias. Objetos no espaço não freiam sozinhos. Não existe atrito no vácuo, a menos que algo esteja empurrando contra a direção do movimento. Algo como escape de gás, efeito foguete, como cometas fazem quando o gelo sublima e cria um jato que altera levemente a órbita. Só que 3I Atlas estava a 2,8 unidades astronômicas do Sol quando foi detectado, quase na órbita de Marte. A essa distância, a temperatura é cerca de 130 graus. Água não sublima. CO2 não sublima a essa temperatura. O que poderia estar criando escape de gás forte o suficiente para desacelerar um objeto de quilômetros de diâmetro? E havia outro problema: a direção da desaceleração. Se fosse sublimação solar normal, o objeto deveria estar desacelerando na direção oposta ao Sol, como uma vela sendo empurrada pelo vento. Mas 3I Atlas estava desacelerando, lateralmente, como se estivesse ajustando curso. E foi quando o James Webb apontou seus instrumentos para ele que tudo ficou realmente bizarro. O NIRSPEC, o espectrômetro infravermelho do James Webb, foi projetado para analisar a composição química de objetos distantes. Ele divide a luz em comprimentos de onda, como um prisma, e cada elemento químico deixa uma assinatura específica. Linhas escuras ou brilhantes no espectro que funcionam como impressões digitais moleculares. Em outubro de 2024, quando o Webb capturou o espectro de 3I Atlas, a equipe viu algo que não fazia sentido. Havia linhas de ferro, linhas de níquel e, mais perturbador, linhas de elementos de terras raras. Neodímio, térbio, európio. Esses não são elementos que você encontra em cometas. Eles são pesados, densos, formados em núcleos de estrelas massivas e ejetados apenas em supernovas. Encontrá-los em um objeto interestelar é como encontrar pedaços de aço inoxidável flutuando em uma nuvem de gelo. Mas aqui está o problema: a temperatura. Ferro precisa de 1538 Biruactri para sublimar. Níquel, 1455 de.
O objeto estava recebendo radiação solar equivalente a 130 D na superfície. Deixa eu explicar o que isso significa. É como encontrar água fervendo dentro de um freezer industrial. A menos que haja uma fonte interna de calor, algo gerando energia dentro do objeto. Radioatividade? Possível, mas as quantidades necessárias seriam absurdas. Calor residual de formação? Não depois de milhões de anos no espaço interestelar gelado. Só que a história ficou ainda mais estranha quando analisaram as razões isotópicas. Porque o que eles encontraram não deveria existir na natureza. Isótopos são versões de um mesmo elemento com números diferentes de nêutrons. A razão entre isótopos de um elemento revela sua origem. De qual estrela veio? Em que tipo de processo foi formado? É como um código de barras cósmico. Em cometas normais, a razão deutério-hidrogênio é cerca de 1,6 mil, consistente com o material do sistema solar primitivo. Em 3I Atlas, a razão era 1850. 8 vezes mais deutério do que deveria. Isso só acontece em ambientes com química extrema, perto de estrelas de nêutrons, em discos protoplanetários muito densos, ou em processos artificiais. Mas o verdadeiramente perturbador foi quando compararam observações separadas por tempo. A primeira observação do Webb foi em 3 de outubro, a segunda em 28 de outubro, apenas 25 dias depois. E o espectro tinha mudado. A linha de neodímio tinha diminuído 31%. A de európio tinha aumentado 22%. Como se o objeto estivesse ajustando sua composição. Objetos naturais não fazem isso. Quando um cometa sublima, ele expõe camadas progressivamente mais profundas, mas a composição muda de forma previsível, gradual. Aqui, elementos específicos estavam aumentando enquanto outros diminuíam, sem seguir nenhum padrão geológico conhecido, como se o objeto estivesse reagindo, como se estivesse se camuflando, tentando parecer mais normal. E então, a equipe percebeu outra coisa. Algo que inicialmente foi descartado como ruído instrumental nos dados. Um padrão nas linhas de emissão. Variações de intensidade ao longo do tempo. Pulsações. E não eram aleatórias. Quando você observa um objeto astronômico, você não vê apenas uma foto estática. Você coleta dados ao longo do tempo, minutos, horas. E nesse tempo você pode detectar mudanças. Rotação, variação de brilho, emissões que ligam e desligam. No caso de 3I Atlas, o James Webb coletou dados contínuos por 47 minutos durante a segunda observação. E nos dados de intensidade das linhas espectrais havia um padrão. Pulsos de emissão. Não de luz visível, mas de linhas específicas no infravermelho. Neodímio e európio. Os pulsos tinham durações precisas. 6 segundos, depois 11 segundos, depois 6 de novo, depois 11. Repetindo. A princípio, parecia ser rotação do objeto. Talvez jatos em lados opostos do núcleo. Mas, quando a equipe tentou modelar a rotação necessária para produzir aquele padrão, nenhum modelo funcionava. O objeto teria que estar girando em 2 eixos simultaneamente, com períodos que não são múltiplos um do outro. Fisicamente implausível. E então, um membro da equipe, um astrofísico especializado em espectroscopia, não em dinâmica orbital, notou algo. Ele estava revisando os dados em casa, tarde da noite, quando percebeu 6 e 11. Somados dão 17. 17 é um número primo, e os intervalos seguintes, quando somados, também davam primos. 23. 31. 19. Números primos. A sequência matemática mais universal que existe. A primeira coisa que qualquer civilização tecnológica descobriria. A linguagem que cientistas do SETI sempre disseram que seria usada em um primeiro contato. Mas não em ondas de rádio. Em pulsos de emissão química no infravermelho. E aí veio a conexão que ninguém queria admitir. A coordenada de origem de 3I Atlas, ascensão reta, 19 veras, 25 metros, declinação, 27 d. A coordenada do sinal WOW, de 1977, ascensão reta, 19 horas, 25 minutos, 30 s, declinação, 26 graus, 57. Uma diferença de 31 segundos de arco e 3 minutos de arco. Considerando o movimento próprio das estrelas ao longo de 47 anos, isso é
Basicamente a mesma direção. Pensa nisso por um momento. Em 1977, recebemos um sinal de rádio intenso, por 72 segundos, da constelação de Sagitário. Tão forte que o astrônomo Jerry Ehman escreveu "Uau" na margem do papel. Nunca se repetiu, nunca foi explicado. Todos os modelos naturais, cometas, pulsares, ruído de satélite, foram descartados. 47 anos depois, um objeto entra no sistema solar, da mesma região, emitindo padrões químicos que seguem números primos, desacelerando de forma não natural, com composição isotópica que não combina com nada conhecido, como se o sinal "Uau" não fosse uma transmissão, como se fosse um anúncio. Algo está vindo, e agora está aqui. Se isso for verdade, e eu quero deixar claro, a comunidade científica está dividida, cética, alguns chamando de coincidência estatística, mas se for verdade, então precisamos repensar completamente como procuramos por inteligência extraterrestre. Passamos 60 anos ouvindo rádio, construímos antenas gigantes, analisamos trilhões de sinais. Procuramos por padrões em ondas eletromagnéticas viajando à velocidade da luz. Mas ondas de rádio se dispersam, enfraquecem. Depois de alguns anos-luz, tornam-se indistinguíveis do ruído de fundo cósmico. Mas matéria persiste. Um objeto sólido pode viajar por milhões de anos sem se degradar. Pode carregar informação em sua estrutura química, em suas emissões, em seu comportamento. E se sondas interestelares não fossem feitas de metal brilhante e antenas? E se fossem projetadas para parecer naturais? Cometas, asteroides, objetos que passariam despercebidos até que uma civilização desenvolvesse a tecnologia certa para olhar mais de perto. Tecnologia como espectroscopia infravermelha de alta precisão. Tecnologia como o James Webb Space Telescope. Isso significa que quem quer que tenha enviado 3i Atlas, se foi enviado, sabia que eventualmente desenvolveríamos essa capacidade. Sabia que olharíamos. Sabia exatamente que tipo de assinatura chamaria nossa atenção. Números primos em emissões químicas. A mesma direção de um sinal anterior. É uma estratégia perfeita. Não transmita constantemente e gaste energia por milénios. Envie uma sonda. Durma no espaço interestelar e acorde quando detectar que alguém está olhando. Porque tem outra coisa. 3i Atlas está desacelerando. Como se estivesse freando. Como se não fosse apenas atravessar o sistema solar e ir embora. Como Oumuamua fez. Como se estivesse planejando ficar. Nós somos uma espécie que passou milhões de anos olhando para o céu, procurando por sinais. Construímos mitos, religiões, torres de Babel tentando tocar as estrelas. E quando finalmente desenvolvemos a tecnologia para ouvir, ficamos em silêncio, ouvindo o vazio. Mas talvez estivéssemos ouvindo errado. Talvez o universo não grite. Talvez ele sussurre. Em química, em padrões sutis que só quem está realmente prestando atenção consegue ver. Se essa descoberta te fez questionar o que mais pode estar escondido no céu, se inscreve no canal e deixa nos comentários. Você acha que 3i Atlas é natural ou algo mais? Porque nas próximas semanas, em dezembro de 2024, ele vai atingir o periélio, o ponto mais próximo do Sol. E todos os grandes telescópios do mundo estarão apontados para ele. Essa pode ser nossa única chance de confirmar ou descartar tudo isso. E se você quer apoiar investigações profundas como essa, considere se tornar membro do canal. Link na descrição. 3i Atlas vai alcançar o periélio em 19 de dezembro de 2024. Vai estar a apenas 0,7 unidades astronômicas do Sol. Mais quente, mais ativo. Se houver algo escondido dentro dele, é quando vamos descobrir. Ou talvez ele já tenha cumprido seu propósito. Talvez a mensagem não seja o que ele é, mas sim que ele chegou. Que fomos vistos. Que alguém, em algum lugar, a 47 anos-luz de distância, está esperando para ver o que faremos a seguir. Porque no fim, a verdadeira questão não é estamos sozinhos? É estamos prontos para não estar?